Então hoje a gente tem conosco aqui, fala seu nome. Franciele. Irmãzinha Franciele. Vitória. Irmã Vitória. Robert, vocês dois já participaram conosco, né? E o irmão? Lucas. Então tá bom. Quem gostou do desenho, levanta a mão. E a história do desenho conta sobre quem? Mais uma vez, vamos lá. Davi. Conta sobre? Davi. Rei Davi, né? O que aconteceu do desenho que você achou interessante? Eu gostei foi disso. Eu gostei do Davi rei. Quando ele foi coroado, então conseguiu o intento dele, né? Aquilo que Deus predestinou para ele, ele conseguiu ser rei de Israel, né? O que você gostou do desenho? De nada? Vai pensando aí daqui um pouquinho você fala. O que você mais gostou, Franciele? Gostei daquele ser rei, do Davi. Também gostou dele ser coroado como rei. E você, Lucas? De tudo. De tudo? O Lucas pegou quase todos os capítulos, né? Que não pegou aqui, pega em casa. Para quem quer assistir os 6 capítulos, né? É só entrar na página da igreja, né? Escrever lá a voz do alarido e lá na seção vídeos. São 16 sessões que tem. Só aparece as 3 primeiras. Aí vai enchendo a página e vai aparecendo. Tá mais embaixo lá. Aí assiste os 6 desenhos. Ainda tem aquele desenho de Sansão que foi exibido também. Acho que no canal a gente não julgou ainda não. Eu acho que no canal eu vou julgar a história toda. E então ele casou com quem? Quem quer levantar a mão e responder? Como é que chama? Como é que ela chama? Esqueceu? Vamos lá. Mical. Mical era o quê? O que ela era? Antes dela se casar. Princesa? Era uma princesa. E ela era filha de quem? Quem que era o pai dela? Saul. Era o rei Saul. O rei Saul a gente já sabia que ele tinha um espírito maligno. Você sabia que o Saul tinha um espírito maligno, Franciele? Não. Não sabia? Sabia? Não sabia? Ele tinha um espírito maligno que deixava ele e tinha ciúme. Então ele ficava com ciúme de Davi. Ele tentou matar Davi. O Achilles. Ele tentou lançar a lança, ele jogou a lança contra Davi, ele tentou matar Davi várias vezes, ele perseguia Davi. Quando Davi achou que estava sozinho, o que apareceu para ajudar eles? Quem lembra da história? O que apareceu para ajudar eles? Eles não, ele. Querendo falar. O Hobbit está querendo falar? Apareceu quantos guerreiros para poder ajudar ele? 400 irmãos dele e mais 400 homens. A hora que o rei Davi percebeu que ele estava juntando uma pequena milícia, aí que o rei Saul, melhor dizendo, ficou bravo e que atrás dele de um lado, atrás dele do outro, ele fugindo. Foi fugindo e se refugiou numa terra vizinha. Até que então, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali, gente, no desenho? Quem que invadiu Israel para lutar contra Saul? Era um povo que queria conquistar Israel há muito tempo. Ninguém lembra? Era os... Golias era o quê? Ele era um... Filisteu. Era o quê? Filisteu, né? Então os filisteus invadiram Israel. É isso que a gente viu ali? Era assim, você viu a música? Invadiu aquele exército. Mas só que o número dos filisteus era maior. Aí o que Saul fez? Ele ficou com o quê? O rei Saul ficou com o quê? Com medo? Você concorda que o rei Saul ficou com medo? Sim. Ele ficou com medo, Vitória? Sim. E o que ele procurou, Lucas? O que será que ele procurou? Já que ele ficou com medo, o que ele procurou para poder ajudar ele? Samuel. Mas só que antes dele procurar Samuel, ele procurou o que primeiro?
Um mago. Antes dele procurar a feiticeira, um mago, para trazer Samuel dos mortos, o que ele pediu primeiro ali, será, hein? Vocês lembram? Ah, tá certo. Ele tá certo, eu que estou errado aqui. Ele falou que primeiro procurou Samuel. Aí ele foi lembrado de que Samuel tinha morrido já há alguns anos atrás, né? Aí ele procurou quem? Os sacerdotes. Vocês lembram nos capítulos posteriores que quando Davi se refugiou, o sacerdote foi e escondeu Davi? Aí Saul ficou muito bravo e mandou matar os sacerdotes. Você gosta quando Saul fica bravo, né? Como é que ele fica assim? Ó? Não é assim? É assim, né? Fica só lá assim no desenho, mostrando aqui rosto, todo enrugado, né? Aí o que aconteceu? Lembraram ele que então os sacerdotes ele havia matado. Aí que ele foi caçar a feiticeira. E a feiticeira trouxe quem então dos mortos? Quem que ela trouxe dos mortos, gente, que profetizou lá? Quem? Ele estava procurando quem? Vai, fala. Samuel. Então quem que apareceu lá? Pode falar. Quem que é aquele lá, que é a fumacinha que a gente viu lá? Era quem? Não sei. Era Samuel. E o que Samuel fez? Ele era profeta, então ele fez o quê? Não é promessa, ele fez uma profecia. Deu uma profecia. E quem lembra que profecia que ele deu? Hein? O moço ia morrer. Ele falou que Saul ia morrer. E quem mais ia morrer? Jonatas. Ah, Jonathan. Falando, quem que é Jonathan? O amigo do Davi. Ele é mais do que amigo, né? Apesar que tem amigo mais chegado que o irmão, era o tipo de um irmão. Ele amava Davi como um irmão. E ele era o que de Israel? Um príncipe. Ele era príncipe também de Israel, certo? E todos nós sabemos que o profeta Samuel, antes dele morrer, quando Davi ainda era um jovem, ele foi ungido o quê? Ele foi ungido o rei de Israel. Então você concorda, Franciele e Vitória? Vocês concordam que, já que ele foi ungido rei de Israel, era da vontade de Deus ele ser rei, correto? Concorda? Concorda? Ele foi ungido rei, então era da vontade de Deus ele ser rei, você concorda? Sim. Mas só que muita coisa aconteceu, inclusive Saul perseguindo ele. Verdade ou não? Verdade. É isso aí. Aí, então, o exército do rei Aquis, o exército dos filisteus, que eles fizeram para que então Davi pudesse ser rei? O que ele fez? Lá no desenho, só lembrar do desenho. O que ele fez? Matou ele. Matou ele quem? O rei Saul. O rei Saul, né? Você concorda que foi o rei Saul? Uhum. E matou mais quem? Jonathan. Matou Jonathan. Então a profecia de Samuel, que veio lá dos mortos, se cumpriu ou não? Cumpriu? Cumpriu. Concorda? Cumpriu? Uhum. Então era um espírito de mentira e de engano, que nem as denominações falam. Uma vez eu entrei numa igreja, numa escola dominical, vai escutando. Aí na hora que eu falei que tinha vida após a morte, aquela coisa toda, que tinha como trazer de novo alguém que já morreu a vida não, mas falar com os mortos. E para que eu falei isso? Ninguém acreditou em mim. Ninguém acreditou. Mas a Bíblia não fala que é verdade? Fala ou não fala? Aí eu levei ele nessas passagens. Então era o profeta realmente de Samuel de fato. Era ou não era, Lucas? Você concorda? Concordo.
Então tá bom. E aí então, depois que o exército filisteu acabaram com Saul, enfim, aí Davi então pôde ser rei e pôde viver um tempo com Mical. Joia? A história do rei Saul, de Jonathan, de Mical, de Davi e ele sendo coroado. Então essa foi essas seis edições aí do rei Davi. Vamos ler alguma coisinha na Bíblia? Vamos ler? Vamos? Vamos. Tá, o que você ia falar? Nada? Não, você ia falar alguma coisa. Ah, lá, eu peguei. Hã? Samuel. Você quer ler a passagem que invocou Samuel? Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver se a gente acha aqui fácil. Na hora que eu achar. Peraí. Vamos lá. Vocês lembram do livro? Qual livro? 1 Samuel, é onde está falando dessas histórias do desenho que a gente tem lido e que a gente tem visto lá através do desenho. E tem um monte, hoje eu não pus o mural ali não, mas também tem um mural com os desenhos pintados. Se vocês quiserem fazer um desenho para trazer quinzena que vem, faz. Né? Da história do rei Davi, dele com Mical. O tema não é namoro cristão, por isso que nós vimos o rei Davi com sua primeira esposa, que era Mical. Por que será que Davi casou com Mical? Você lembra? Lembra? Então fala pra gente. Porque quando Davi derrotou Golias, a mão da princesa foi prometida a ele. Ah, foi prometida a quem enfrentasse Golias e o destruísse. E Davi foi esse, né? Então tá bom, vocês estão afiados, estou gostando de ver. Aí, querendo Deus, né, se for da vontade de Deus, quinzena que vem, eu estando aqui, porque eu vou operar, viu pessoal, mais uma vez, eu não sei se eu vou estar em condição de andar. Mas aí a gente vai fazer a exposição dos desenhos aqui. E vamos comentar sobre os desenhos. Falando sobre a história do rei Davi. Aqui, olha, vamos ler essa passagem então. Aqui, você vai ler esse vermelhinho aqui para nós. Pode ler esse aqui, pode ler esse aqui também. Fica direitinho aqui. Vamos prestar atenção, viu? Ele vai ler 1 Samuel 28, verso 8 e vai ler o 11 também. Vamos lá? Isso, só o vermelhinho aí. Esaú se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele dois homens, e de noite vieram a mulher e dizem: peço-te que me adivinhas pelos espíritos de feiticeiro, me faças subir a que eu te dizer. A quem eu te disser, né? E no 11 agora. Que? A mulher então lhe diz: aqui quem te farei subir, e dizer ele fazer-me subir a Samuel. Ah, então ele chegou lá, primeiro ele disfarçou, né? Você viu que... lá estavam disfarçados? Estavam? Estavam? Tava. Como é que ele estava disfarçado lá? Ele estava com uma... Capa. Ele estava com a capa. Aí depois ele tirou a capa. Se a gente lê essa história, nessa época aqui em Israel, eu não sei se vocês sabem, bruxo, feiticeiro, agoreiro, era morto. Então por isso essas feiticeiras, essas adivinhas, ficavam só escondido. Quando apareceu que ele se manifestou como rei Saul, ela ficou com medo. Aí ele teve que insistir, não. Aí que ela fez, então, trouxe a Samuel.
ela era uma médium, essa que é a verdade. É bem uma feiticeira, uma médium. Vamos ler outra passagem? Quem quer ler mais? Obrigado. Não, vamos dar oportunidade para alguém. Se alguém não quiser, aí você lê de novo. Quer ler? Quer ler? Não quer? Então vai. O Samuel é o nosso leitor de hoje aqui. Vamos continuar essa mesma passagem aqui. Samuel é o profeta, né? Vamos lá. Quem? Eu não entendi. Davi também é lá da história. Vamos lá. Você vai ler agora o verso 16 pra gente. Só o vermelhinho, tá? Então disse Samuel: porque, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se porque tem feito teu inimigo. Olha para a gente ver o que Samuel, quando veio dos mortos, falou com ele. Por que você pergunta a mim? Não sabeis a ti que Deus tem te deixado? E você vem perguntar para mim? Olha o que Samuel falou com ele. Continua aqui, vai lá, de novo. No 17 agora. Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te dizer, o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Duras palavras, né? E vamos ver aqui aonde ele profetiza, que você queria ler? No 19 aí, ó. E o Senhor entregava também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, o arraial de Israel, e o entregará na mão dos filisteus. Aí, ó, então ele profetizou. E amanhã tu e teus filhos e mais o arraial de Israel estará nas mãos do filisteu, e tu e teus filhos estarão comigo. Que coisa, né? Que coisa, gente. Você quer ler mais a última passagem? Topa, gente? E vai ler a última passagem pra gente aqui. Agora no 31. 1 Samuel 31, verso 6. Esse amarelinho aqui. E a beleza... Não, no 6 aqui, no amarelinho. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Amém. Então se cumpriu a profecia, né? Foi profetizado lá em 1 Samuel 28 e aqui a confirmação em 1 Samuel 31. Então aconteceu. Gostaram do desenho? Então, quinzena que vem, querendo Deus, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Só se eu não estiver aqui, aí não tem jeito, né? Mas aí que a coisa, vocês assistem mais coisa aí, vai ter mais atrações, vai ter mais coisa aí. Tá joia? Vamos lá. Obrigado vocês. Dá uma salva de palmas, Jesus. Pode sentar lá.